Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Rhonda Kay, um caso que ocorreu na Inglaterra e permaneceu um mistério por 8 anos. Mas graças à persistência de uma irmã e à determinação de um detetive, a verdade veio à tona. E antes de mais nada, como vocês já sabem, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rhonda Kay tinha 30 anos na época dos fatos, e de acordo com pessoas próximas, ela estava muito feliz com a sua vida. Nascida nos Estados Unidos, ela morava na cidade de Newbury, em Berkshire, na Inglaterra, junto com seu marido Nicholas Kay e seus 2 filhos, um de 2 anos e outro de 6. Rhonda e Nicholas gerenciavam juntos uma creche que montaram em sua própria casa. Além disso, para conseguirem um dinheiro extra, eles alugavam alguns quartos de sua residência para pessoas que estivessem à procura de um lugar barato para ficar. Apesar do casal, para quem via de fora, aparentar ter uma relação perfeita, a verdade é que eles estavam tendo alguns atritos. Isso começou depois de Rhonda ter descoberto algumas traições por parte de Nicholas, algo que abalou a relação deles. Mas tudo ficou ainda pior em novembro de 1992, depois que Rhonda, mais uma vez, se deparou com a infidelidade do seu marido. Rhonda flagrou Nicholas na cama com uma mulher de 29 anos, chamada Karen Scott. Karen era uma inquilina do casal que estava hospedada em um dos quartos que eles alugavam. Rhonda ficou arrasada, ainda mais porque, diferente das outras traições do marido, dessa vez ela o pegou no flagra. Com isso, Rhonda tomou uma decisão. Ela não iria mais perdoar Nicholas e decidiu que seguiria com a sua vida sem ele. Ela conversou com Karen, a amante do momento de Nicholas, e pediu para que ela deixasse a sua casa. Já no dia seguinte, ela procurou um advogado com a intenção de dar entrada nos papéis do divórcio. Nesse mesmo dia, ela conversou com a sua irmã, uma mulher chamada Rochelle Coates, e disse para ela que dessa vez ela seguiria com sua vida e Nicholas com a dele. 2 dias depois, Nicholas ligou para sua cunhada, Rochelle, e disse para ela que havia combinado de almoçar com Rhonda, mas quando ele desceu para a cozinha da casa, ela não estava lá. Ele disse que ela simplesmente desapareceu. Rochelle perguntou ao cunhado como assim, que história era aquela, e Nicholas alegou que era provável que Rhonda tivesse abandonado a família. Isso era muito estranho. Rhonda havia deixado seu carro na porta de casa, como também todos os seus pertences pessoais dentro da residência. Além disso, não havia nenhuma movimentação em suas contas bancárias e nenhuma pessoa havia visto Rhonda sair de casa. Isso não fazia sentido. Se Rhonda realmente tivesse fugido, ela precisaria de um meio de transporte, documentos e, claro, dinheiro. As pessoas mais próximas dela, tal como a sua irmã Rochelle, tinham certeza de que ela jamais deixaria os seus filhos para trás. A hipótese mais provável e que todos comentavam era de que alguém teria feito Rhonda desaparecer contra sua vontade. Assim que foram comunicados sobre o desaparecimento de Rhonda, as autoridades rapidamente deram início às buscas. Eles procuraram em um canal próximo, na casa da família e nas áreas nas redondezas do bairro, mas nada foi encontrado. Não havia nenhum sinal de Rhonda Kay. Os policiais então, na esperança de conseguir informações, pediram a ajuda da mídia para que o desaparecimento de Rhonda fosse divulgado. Posteriormente, tanto Nicholas quanto Rochelle deram entrevistas a respeito do caso. Em uma dessas entrevistas, Nicholas disse o seguinte: "De vez em quando, as crianças me perguntam onde está a mãe. Eu respondo que ela foi embora, mas que está segura. É esta a verdade. A separação. Ela sabe que a separação é definitiva. Eu sei que a separação é definitiva, mas, pelo bem das crianças, só quero que alguém me diga que ela está bem." De acordo com a polícia, durante toda a investigação e buscas,
Nicholas se mostrou cooperativo. Ele se disponibilizou para fazer tudo o que estava ao seu alcance, para ajudar a polícia a encontrar a mãe dos seus filhos. Nicholas sempre manteve a mesma versão dos acontecimentos e dizia acreditar que a qualquer momento Rhonda retornaria para casa. Ainda assim, as suspeitas em cima de Nicholas eram grandes. As circunstâncias em que Rhonda desapareceu faziam crer que ele sabia mais do que estava falando. O fato dela ter desaparecido logo após a descoberta de mais uma infidelidade do marido, o fato de ter deixado todos os seus pertences para trás e, acima de tudo, o fato de ter deixado seus 2 filhos, eram coisas que não se encaixavam. Posteriormente, em uma nova entrevista sobre o caso, o jornalista Roger Sawyer fez a pergunta que todos queriam fazer a Nicholas, mas não tinham coragem. Roger foi direto e perguntou a Nicholas se ele havia tirado a vida de sua esposa. Nicholas hesitou durante alguns segundos, até que respondeu: "O que é que você acha?" Roger então disse: "Por favor, apenas responda a pergunta." E Nicholas respondeu: "Não, eu não tirei a vida da minha mulher." Apesar de ter respondido negativamente a essa pergunta do jornalista, muitas pessoas estranharam a hesitação de Nicholas nos primeiros segundos, e isso aumentou a desconfiança sobre ele. A própria irmã de Rhonda, Rochelle, disse posteriormente que foi nesse exato momento que ela teve certeza de quem era o responsável pelo desaparecimento de sua irmã. Contudo, apesar de todas as suspeitas em cima de Nicholas, até aquele momento não existia nenhuma prova concreta de que ele fosse de fato o responsável pelo desaparecimento da esposa. Poucos dias depois do desaparecimento de sua esposa, Nicholas começou um relacionamento sério com Carrie Scott, a mesma mulher que Rhonda havia flagrado junto com o marido na cama. Nicholas e Carrie passaram a morar juntos na casa que antes ele e Rhonda moravam. A maioria dos pertences de Rhonda foram vendidos por Nicholas, e o que sobrou ele simplesmente queimou. Claro que isso levantou mais suspeitas ainda, mas ainda assim, para a polícia, essas atitudes não eram provas que pudessem confirmar que Nicholas fosse culpado de algo. Alguns meses depois, Nicholas e Karen se casaram e seguiram com suas vidas. Passaram-se 7 anos sem nenhuma novidade a respeito do caso de Rhonda. Durante esse período, não surgiram pistas e muito menos testemunhas que pudessem ajudar a solucionar o desaparecimento de Rhonda Kay. Rochelle nunca desistiu de procurar pela irmã ou tentar saber o que havia acontecido com ela. A mulher entrava em contato diversas vezes com as autoridades para saber como estava o andamento das investigações e também para que o caso não fosse esquecido. No ano 2000, o detetive Trevor Davis pegou o caso de Rhonda Kay e fez uma promessa a Rochelle. Ele disse que iria fazer de tudo para descobrir o que aconteceu com a irmã dela e que esse poderia ser o seu último caso antes de se aposentar, mas que não pararia até descobrir toda a verdade. No entanto, toda essa determinação não serviria de nada se nenhuma prova ou qualquer evidência fosse obtida, e Trevor Davis sabia disso. Ele sabia também que, de acordo com todas as informações coletadas ao longo dos anos, Nicholas Kay era o único suspeito em potencial. Foi pensando nisso que Trevor teve uma ideia. Só para entendimento geral, em casos como esse, quando não se há provas ou evidências alguma para dar continuidade às investigações, as autoridades têm o aval para colocar escutas na casa do suspeito. Trevor Davis, então, falou com os seus superiores e pediu a eles para que ele pudesse usar as escutas como último recurso. Os superiores de Trevor consentiram e os agentes colocaram várias escutas na casa de Nicholas Kay. Agora, Trevor e os agentes teriam que, de alguma maneira, fazer com que Nicholas e Karen falassem algo sobre Rhonda, e dependendo do que eles falassem, a polícia teria uma pista do que poderia ter acontecido com a mulher. Trevor, então, teve outra ideia. Ele pediu para que Rochelle ligasse para Nicholas e dissesse que a polícia tinha encontrado os restos mortais de Rhonda e que iriam fazer testes de DNA. É claro que isso não era verdade, mas Trevor acreditava que uma notícia dessa
iria preocupar Nicholas e ele acabaria falando algo comprometedor com Karen. Na manhã do dia 2 de agosto de 2000, Rochelle ligou para Nicholas e disse o seguinte: "Oi Nick, é a Rochelle. A polícia veio na minha casa. Eles disseram que encontraram os restos de Rhonda e que vão fazer inúmeros testes de DNA. Eu espero que, desta vez, eles te peguem e o coloquem na cadeia." Ao ouvir isso, Nicholas entrou em desespero, e assim que Rochelle desligou o telefone, ele e Karen tiveram uma conversa muito comprometedora. Uma conversa que foi toda gravada, graças às escutas colocadas pelos agentes na casa deles dias antes. Nessa conversa, Nicholas fala para Karen que a polícia havia encontrado os restos de Rhonda. Karen então diz que se acharam um saco plástico junto, com certeza eles já devem ter digitais. Nicholas diz que já está lá há muito tempo e certamente não tinha mais digitais. Karen, irritada e com medo, fala que não interessa e pergunta a Nicholas se é tudo circunstancial. Ela em seguida diz "Oh meu Deus", e depois Nicholas diz que não aguentava aquilo. Nesse momento, Karen diz uma frase que os compromete mais ainda. Ela diz o seguinte: "Rhonda estar em um saco plástico levanta suspeitas, e se procurarem no fundo do rio, vão encontrar pedras. Você devia ter falado comigo primeiro. Eu acho que não está me dizendo toda a verdade. Tenho certeza que você não usou luvas." Nicholas retruca dizendo que usou luvas sim, e Karen diz que se a polícia conseguir encontrar provas forenses no saco, eles também conseguirão encontrar nas paredes do quarto. Nicholas então diz que não acha isso possível, pois ele havia feito um ótimo trabalho limpando o carpete e tudo mais, que limpou por mais de 1 hora e que não encontrariam nada na casa. 2 dias depois da ligação de Rochelle para Nicholas e da conversa comprometedora dele com Carrie, a polícia determinou que tinha o suficiente para prender o suspeito. Ao ser levado sob custódia pela polícia, Nicholas foi questionado sobre a conversa que ele teve com Karen. Ele ficou surpreso ao saber que a sua casa tinha escutas e que tudo havia sido gravado. Mas Nicholas não perdeu a pose. Mesmo demonstrando surpresa na frente dos policiais, ele disse que sabia desde o começo que haviam escutas na sua casa e que toda a conversa que teve com a sua nova esposa foi combinada por eles, uma espécie de pegadinha nas autoridades. Sim, ele disse isso. Acreditem se quiser. Para a polícia, Nicholas e Karen tiraram a vida de Rhonda e a jogaram num rio nas proximidades. Os policiais então montaram equipes para tentar localizar o que restou da vítima. Eles vasculharam cerca de 80 km², mas não conseguiram encontrar nada. A casa de Nicholas também foi vistoriada, mas assim como a área vasculhada, nada foi encontrado. Ele de fato havia feito uma boa limpeza no local. Desse modo, a polícia não conseguiu provas concretas contra Nicholas e Karen, mas ainda assim, Nicholas Kay foi levado a julgamento. Já Karen não foi acusada de nada devido a não existir evidências físicas de que ela ajudou Nicholas em algo. Como a única coisa que as autoridades tinham contra Nicholas era a gravação da conversa dele com Karen, no final do seu julgamento, ele foi considerado culpado, mas de um crime culposo, como se ele não tivesse a intenção de cometê-lo. Com isso, no dia 1º de maio de 2001, Nicholas Kay foi condenado a apenas 6 anos de prisão. Claro que isso deixou muitas pessoas revoltadas, já que a gravação de Nicholas com Carrie, apesar de não ser considerada uma prova definitiva, era praticamente uma confissão. De qualquer modo, as pessoas tiveram que se conformar, pois 6 anos de prisão foi o máximo que as autoridades conseguiram para punir Nicholas com as provas que tinham. Podemos dizer que a persistência de Rochelle e a determinação do detetive Trevor Davis foram fundamentais para que esse caso tivesse um desfecho, mesmo que não seja o desfecho que muitos esperavam. De acordo com fontes, atualmente, Nicholas Kay está em liberdade e vivendo a sua vida normalmente. Já Rhonda, o seu corpo nunca foi encontrado. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.